Olá, família! Hoje, neste vídeo, eu quero falar com você que tem vontade, tem desejo de fazer uma visita à Terra Santa. Eu tenho uma excelente notícia para você. Ao longo destes 25 anos que eu vou a Israel, tenho 130 entradas em Israel comprovados nos meus 12 passaportes. Eu ganhei uma experiência, obviamente. Também estudei muito, fiz curso na Universidade Hebraica de Jerusalém, estudei com os melhores professores de arqueologia e história de Israel, o que me deu uma bagagem muito grande para elaborar roteiros dentro daquilo que, se eu fosse a Israel pela primeira vez, o que eu queria ver e de que forma eu queria fazer. Então, para você que tem vontade de ir a Israel, preste atenção nesta notícia. Se você não vai hoje, amanhã, o mês que vem, porque não tem condições em Israel, eu não aconselho ir a Israel enquanto Israel não abrir para o turismo. Pelas empresas, por algumas empresas daqui e de fora do Brasil, de Israel, você pode até ouvir que pode vir. Mas eu não iria. Eu que conheço Israel, eu não iria. Imagine você que não conheça como vai ficar a sua família no Brasil, você estando nesse período agora em Israel fazendo turismo. Não tem lógica alguma. Mas eu quero falar com você que quando abrir, porque vai abrir, né? Não sabemos quando, não acredito que esse ano ainda, nós da Capricho teremos um novo produto para Israel. Eu falo novo porque é totalmente reformulado o nosso roteiro. Eu vou sair daquela mesmice de roteiros que tem no Brasil. Eu entrei nela também. Por que eu entrei? Porque ao longo dos anos, há muitos anos atrás, acho que 10 anos atrás ou 12 anos atrás, eu tinha um roteiro bem extenso para a Terra Santa. Quando eu falo Terra Santa, eu estou falando também viagem para o Egito e Israel. Está ligado às vezes, né? Viagem só para Israel, eu nem sempre aconselho, porque já que está lá ao lado do Egito, ao lado da Jordânia, às vezes podemos fazer uma viagem conjugada. Essa é a nossa proposta. Mas se falando de qualidade de roteiro, eu agora nesse tempo que Israel está parado com o turismo, eu peguei os nossos roteiros e reformulei eles de uma forma que não terá no mercado brasileiro roteiros de viagens para Israel em grupos igual ao nosso, igual aquele que eu redigi, terminei ontem inclusive de redigir, e vai para o site em junho. E vou explicar como. Há 10, 12 anos atrás, nós tínhamos o melhor roteiro para Israel. Tinha mais dias e mais locais de visita, bem mais. Mas ao longo desses anos, nós viemos adequando a concorrência em questões de preço, de valor que se paga em dólar no pacote, né? Para não ficar muito distante deles, eu vim também fazendo aquilo que eles faziam, tirando visitas e diminuindo dias. Mas agora, nesse período, eu pensei bem e fiz uma modificação total nas nossas programações para que elas sejam a melhor que tem no mercado brasileiro. E vou explicar como. Para não tornar uma viagem corrida e cansativa, como muitos estavam reclamando, mas não é só a nossa que era corrida e cansativo. O mercado todo tem viagens para Israel corrida e cansativa. Não adianta o agente de turismo, seja ele de qual agência for, qualquer agência que for, dizer que não, a viagem não é corrida. É sim, ela é corrida. Ela é cansativa. Se coloca muitas visitas para o dia que tem que correr e acaba ficando, olha ali, tá ali, olha, vamos entrar e sair rapidinho, sabe essas coisas? Eu resolvi mudar isso na nossa programação para os que serão comercializados a partir de junho deste ano, para ser executado já o ano que vem. Vivendo agora para embarcar o ano que vem, embarcar em 2026. Os nossos roteiros que fazia, por exemplo, Egito e Israel, faz o Cairo, as pirâmides, museu, Esfinge, pega a rota do canal de Suez, vai para o Monte Sinai, depois vai para Israel. Em se falando do Egito, o Cairo é cansativo. E quem faz esse tipo de viagem, Cairo com Israel, Egito com Israel, não conhece o Cairo, a não ser as pirâmides e a Esfinge e o museu. Mas o Cairo tem muito mais para ser visitado.
tem Saqqara, tem Mênfis, tem o bairro Copto do Egito, a igreja de São Sérgio, tem a igreja fenomenal, a igreja do lixo, tem muita coisa para ser visitada no Egito, dentro do Cairo. Então eu resolvi formular um roteiro no Egito, no Cairo, que a concorrência não tem. Eu vou vender um pouco mais caro a programação? Sim, mas você faz isso uma vez só na vida. Um valor a mais que você agrega é um investimento que você faz para o resto da vida, do que você ir lá numa correria, deixar de ir a lugares, e depois que você voltar ao Brasil daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, puxa, que viagem de corrida que foi aquela, estou vendo isso aqui agora, esse lugar. Nós não fomos nesse lugar, ou só passamos por esse lugar. Pensando nisso, no sonho acalentado há anos de pessoas que pretendem visitar a Terra Santa via Egito, eu aumentei mais 2 dias no Cairo e aumentei visitas, espacei as visitas nesses 2 dias, foi possível fazer isso, deixando aquela correria no Cairo que todos reclamam, que quebram as pessoas, mais light e com mais visitas ainda. Dessa forma resolvemos o problema no Cairo. Não estou falando da viagem para o Egito faraônico, não. Estou falando da que nós temos também 4 ou 5 vezes por ano. Mas estou falando, me referindo sobre as viagens que vai do Egito para Israel. Chamado, né? As viagens para a Terra Santa passando pelo Cairo. Chegando em Israel, eu aumentei 2 dias em Israel. Porque essa visita ao Mar Morto estava corrido. Massada, nós temos um problema agora do governo de Israel, que não vai ser modificado, que eles é que determinam o horário da visita à Massada, e eu acho que não fazer Massada é como faltar algo e uma viagem para Israel. O Mar Morto estava corrido também, ou seja, era uma viagem corrida em que se não visitava alguns lugares que o tempo não dava. Então eu redigi toda a nossa programação dentro de Israel, em especial em Jerusalém. Você pode entrar na internet e comparar o nosso roteiro Egito e Israel com qualquer outro roteiro do Brasil que você não vai achar igual. O nosso é superior, quer seja em quantidade de dias, quantidade de visitas, de lugares a mais de visitas, e na qualidade de almoços, de jantares, de hotéis. É a mesma estrutura que nós temos, que era excelente, e há tempos que nós temos excelência nessa parte de estrutura de viagem. Bem, o que eu quero dizer com isso? Que o nosso roteiro em relação à concorrência será assim um pouquinho mais alto, diluído nas parcelas, parcelado para você, cada caso é um caso, sentamos e conversamos, olha, não é bom para mim assim, então de que forma que é bom para você? Vamos aqui entre nós conversar, cada situação é uma situação, nem todo, um grupo de 30 pessoas, cada um está pagando de uma forma. Nós temos esse jogo de cintura aqui. Então, em se falando de Egito e Israel, você vai ter a melhor programação para esse destino. Nós temos também Egito, Israel e Jordânia. Na Jordânia, você vai ter o melhor roteiro que tem na internet para visitar Petra. Inclusive dormindo no famoso hotel da bolha no deserto. Sabe aquelas tendas no deserto? O hotel da bolha, que é de luxo. Nós também temos uma noite num desses hotéis no deserto do Wadi Rum. E se é só para Israel, mexemos também nesse roteiro, tornamos ele com mais dias, mais visitas. Ou seja, hoje nós temos a excelência em roteiros de viagem para Egito, Israel e Jordânia. Carlos, mas por que você fala tanto de Israel aqui no seu canal? Bem, eu comecei a minha vida no turismo com Israel. Eu fui a Israel há 26 anos atrás, como turista normal em um grupo, me apaixonei por aquilo e decidi trabalhar. Tem uma história longa por trás disso, e decidi me especializar nesse destino. São 130 entradas, com muita experiência, como já disse, estudei na Universidade Hebraica de Jerusalém, estudei História, Geografia e Arqueologia, com os melhores professores, cada um na sua área, em Israel. Foi lá que eu fiz o curso, não foi por internet, pessoalmente.
Então, eu tenho uma grande bagagem e experiência, né, dentro de Israel. Vou a Israel porque amo Israel. É a nação da Bíblia, ou seja, como os árabes chamam, a nação do livro, Israel. Foi Israel que foi enviado o Filho de Deus. Foi Israel que ele desenvolveu seu ministério na região da Galileia, foi crucificado, ressuscitou. No passado foi a terra dos profetas, que através de Deus governava esse povo de Israel. Então é uma nação diferente. Aqueles que gostam de leituras bíblicas, livros que falam de acontecimentos bíblicos, com certeza nasce o desejo de conhecer esse lugar por onde no passado passaram os patriarcas, os profetas, os discípulos, Jesus. Ou seja, visitar estes lugares históricos, bíblicos, épicos, não tem preço que pague. Agora, nós temos dois tipos de roteiros: religioso e não religioso. O religioso é com missa, culto, orações, manifestações, cantos, canções, né? Pregações, né? Esse é com padre ou pastor. E aqui na Caprice, o que nós desenvolvemos já há muitos anos são chamados não religiosos, grupos laicos. Estes são os melhores. Tanto é que este roteiro que eu fiz de Israel, Egito, Israel, Jordânia, ele não serve para grupos religiosos, porque grupos religiosos têm que ter menos dias, tirar-se visitas para dar oportunidade porque eles têm que visitar lugares e ficar mais tempo nos lugares por conta das missas, dos momentos espirituais, por conta das explicações dos líderes religiosos. Então toma mais tempo, tem que se retirar do lugar. E infelizmente eu digo, quem viaja numa viagem religiosa, não é que ela perde, mas ela deixa de ir a muitos lugares. Nessa nossa proposta desses roteiros novos agora que nós redigimos para os grupos não religiosos, em comparação com os religiosos, eles são muito melhores. Primeiro, que tem mais dias. Segundo, que se tem mais dias, tem mais visitas. Terceiro, que espaçou mais as visitas e vai a lugares que grupos religiosos não vão, porque não tem tempo. Então esta é a proposta, é fazer com que você, que tem o desejo de visitar a Terra Santa, realmente viaje para a Terra Santa, para que depois você chegue aqui e vai dizer: puxa, eu estou lendo sobre esse lugar aqui agora e eu estive no Cairo e não fui lá. Eu estou lendo sobre esse lugar aqui agora em Israel, mas eu não fui nesse lugar. Claro que você não foi. Se você foi num grupo religioso, ele é mais enxuto. E nós, ao longo dos anos, de 10, 12 anos para cá, nós fomos enxugando, sim, os nossos roteiros para ficar quase igual à concorrência, porque a concorrência foi tirando para diminuir preço, tirando visitas, tirando dias para diminuir preço. E nós fomos entrando nesta também, né? Cobrávamos uma programação mais barata porque tinha que ter adequada à concorrência. Hoje eu não vou mais me importar com isto. Eu quero um roteiro onde você possa sentir e possa falar durante os dias de viagem: eu estou viajando para Egito, Israel, ou para Egito, Israel, Jordânia, no melhor roteiro que eu vi na internet, da Caprice. Pega o nosso roteiro, que vai ser divulgado agora a partir de junho, e compare com qualquer outro que você vai ver pela internet. Anda pela internet, pesquisa pelo Google, compara os roteiros. Você não vai achar nenhum como eu terminei de redigir ontem. Vai para o site e vamos divulgar forte a partir de junho. Como a estrutura, já te falei, ela permanecerá a mesma, porque a nossa estrutura de alimentação já era top. Pra você ter uma ideia, só um exemplo que eu vou dar. No Cairo, não tem um grupo que almoça os meus grupos dentro de hotéis. Geralmente a maioria deles vão para lugares baratos, restaurantes turísticos, né? Não, eu levo os meus grupos para almoçar dentro de hotéis. Em Israel também, a maioria dos lugares de almoço é dentro de hotéis, com padrão internacional de higiene, banheiros amplos, limpos, do que restaurantes turísticos, onde você não entra no banheiro. Se você entrar antes de se alimentar, você não se alimenta. Essa é a nossa preocupação. Por isso, às vezes, o brasileiro costuma pegar o roteiro
e virar e olhar só o valor. Ele não presta atenção na estrutura da viagem para fazer o seu julgamento de valor. Às vezes, o mais barato é o mais caro. Aguarde, em junho estaremos no ar com um novo roteiro nosso.